Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Cabral, eu sou o gerente técnico da Virbac do Brasil. E eu estou aqui hoje com a doutora Romeica, que é uma parceirona nossa, uma grande amiga da Virbac, e que se dispôs aqui, ela esteve presente com a gente, né? Ela fez a apresentação, uma palestra sobre leishmaniose no último dia 20 de setembro, só que essa palestra foi gravada. Então, a gente precisou coletar as perguntas de vocês, porque muitos de vocês tiveram perguntas, enviaram no chat, e a Virbac muito preocupada com esse relacionamento e atender todas essas dúvidas que vocês demonstraram, resolveu convidar a doutora Romeica para responder a essas perguntas. Então, a ideia é que a gente faça aqui como se fosse um vídeo podcast, e que a gente vai fazer a resposta aí para essas perguntas de vocês. Então, eu queria agradecer a doutora Romeica pela disponibilidade dela, por ter aceitado o nosso convite. Na verdade, não foi o nosso convite, não. Ela que se ofereceu aqui para poder responder essas perguntas de vocês. Então, Rô, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Ricardo, é um prazer estar aqui junto com você, falando sobre esse tema tão desafiador que é a leishmaniose visceral canina, né? E talvez um pouco de gato também. E para nós, assim, é sempre muito intrigante lidar com a leishmaniose. Eu queria só deixar claro que, frequentemente, as dúvidas de vocês são minhas também, né? Por lidar em terra de leishmaniose, por lidar com a leishmaniose todos os dias, uma frequência muito alta, por ter pacientes co-infectados, respostas boas, respostas intermediárias e respostas ruins, né? Quem lida com a leishmaniose tem que estar preparado para encarar isso, é uma doença de amor e ódio. Ricardo, vamos lá, estou pronta, né? Bom, quer dizer, espero estar. É isso aí. Então, assim, a leishmaniose, ela sempre traz muitas dúvidas, né, Rô? Então, o pessoal foi enviando no chat no dia da palestra, a gente foi reunindo essas principais e eu vou procurar passar agora. Eu separei em dois grupos, tá? Eu separei em dois grupos de pergunta. Um grupo foram as dúvidas mais relacionadas ao diagnóstico e monitoramento, tá? Vamos chamar assim. E o outro grupo de perguntas ao tratamento. Então, a gente vai separar nessas duas etapas aqui as nossas respostas, e acho que fica mais fácil dessa maneira, tá? Então, começando pelas perguntas relacionadas ao diagnóstico. Bom, a Denise, ela perguntou o seguinte: os que fazem eliminação parasitária e dão positivo nos exames de ELISA e RIF. Eu acho que aqui é interessante a gente aproveitar para comentar sobre a questão da sorologia como método de monitoramento, né, Rô? Eu acho que a pergunta dela, eu acho que casa muito com isso. Quer dizer, a gente usa muito a sorologia, o ELISA e o RIF, como um método diagnóstico, para fechar o diagnóstico. A pergunta e acho que a dúvida dela casa com isso. Os animais fazem eliminação parasitária, ou seja, reduzem a carga parasitária, e a gente vai monitorar esses pacientes. O que esperar no ELISA e no RIF? A gente pode utilizar esses métodos, né, como parâmetro para o monitoramento? Então, de fato uma dúvida bem interessante, bem pertinente. O que a gente sabe sobre isso, né? A gente sabe que o ELISA e o RIF, eles são métodos sorológicos, então a gente vai medir o quanto esses pacientes produzem de anticorpo, esse é o primeiro passo. Certo. E aí, quem produz muito anticorpo tem uma correlação clínica com muita manifestação clínica, por consequência, esse animal está doente. Então, esse link, ele é verdadeiro. Alta carga parasitária, alta manifestação clínica, alta produção de anticorpo. E o contrário também, quem tem baixa produção de anticorpo tende a ter baixa manifestação clínica, tende a ter baixa carga parasitária. Porém, existe uma coisa chamada imunologia de memória. Então, esses pacientes, eles frequentemente têm anticorpos produzidos, têm uma resposta favorável, e eles acabam mantendo esses anticorpos produzidos por um período mais prolongado. Uhum. E aí, isso é o momento onde fazer o uso do monitoramento através da sorologia pode trazer muita confusão. Porque as pessoas dizem, eu acabei de tratar, o animal clinicamente está melhor, a anemia dele melhorou, ele está bem, eu fiz a sorologia, ele ainda está com alto título. Uhum.
Então, esse, de fato, é um perigo, porque esses títulos podem permanecer altos e isso não reflete a doença propriamente dita desse animal, nem reflete que a gente precise retratá-lo em função desses anticorpos. Perfeito. Outro ponto importante, Ricardo, que eu acho que a gente precisa diferenciar, e talvez a pergunta dela tenha um quê de confusão, talvez seja na minha cabeça só, mas vamos lá. É o seguinte, a gente tem alguns pacientes que eles são picados pelo flebótomo e que eles conseguem debelar a infecção sozinho, sem tratamento. O que a gente espera na sorologia desses animais? Um título baixo ou uma ausência de um título produzido. Porque eles não ficaram doentes, eles eliminam sozinho, e aí, às vezes, não tem nem cicatriz imunológica. Então, não é um paciente onde a gente espera em nenhum momento alto título, porque ele não vai adoecer, ele não está doente. Ele conseguiu, o sistema imune dele foi competente o suficiente para eliminar a infecção. Uhum. Um outro grupo é o que tem título alto, tem manifestação clínica, você tratou e quer monitorar e está usando a sorologia, são coisas distintas. Uhum. Então, para esse que você tratou e que tinha um título alto, a minha recomendação talvez seja fazer a sorologia ou com uma distância maior do tratamento, investir esse dinheiro em outra coisa, ou fazer a sorologia, mas sabendo que não é ela necessariamente que vai te fazer retratar ou achar que seu tratamento não deu certo. Perfeito, perfeito. Essa diferença desses dois grupos que você falou são os que fazem a resposta do tipo TH1 ou TH2. Exatamente. Exatamente. Os TH2 são esses que vão fazer alta carga parasitária, que normalmente tem alto título de anticorpos, onde a gente encontra esses anticorpos, e eles podem permanecer altos por muito tempo, sem que isso tenha correlação com manifestação clínica, ou sem que isso tenha correlação com a necessidade de um retratamento. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Acho que respondeu, ficou claríssimo. Uma outra dúvida que surgiu, a Adriana perguntou se a leishmaniose pode induzir lise óssea em ossos longos, e se sim, é esperada a reversão com o tratamento. Então, a gente pode ter afecções ósseas causadas pela leishmaniose, e pode sim fazer o aspecto de uma osteomielite, por exemplo, trazendo lise óssea. E aí, assim, o que a gente observa é que alguns pacientes, quando tratados, conseguem recuperar, mas isso não é uma regra. Aliás, nada é regra para a leishmania. E muitos seguem com a leishmaniose localizada naquele sítio, com um difícil acesso terapêutico. A mesma coisa dos leishmaniomas, que são aquelas formações nodulares. Frequentemente, você trata o animal clinicamente, está bem, mas a formação nodular ela é persistente. Então, diante disso, isso pode acontecer, a resposta ser mais pobre e manter um sítio do parasita, aquele órgão como um sítio parasitário. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que eu atendi que ele é cheio de problema. E esse animal fez uma fratura, um dos problemas dele é uma fratura. E ele consolidou a fratura, ele ficou bem, mas durante um tempo ele teve uma osteomielite como aspecto clínico. E eu acho que a osteomielite dele era decorrente da leishmaniose, mas eu não tenho como ter certeza, porque eu não puncionei o osso, eu não biopsiei o osso, entende? Então, assim, é possível. E pode ser uma lesão grave ao ponto, por exemplo, de precisar amputar? Pode. Pode ser, pode não ter uma boa recuperação por não ter uma abrangência terapêutica naquele sítio. Enfim, é um desafio um pouquinho a mais da leishmaniose. Quer dizer, pode ser que não recupere essa lesão, a gente não pode não observar essa recuperação completa. Perfeito. Assim, a recuperação, ela é possível, mas o risco é muito alto, eu diria isso. Perfeito. Bom, a Marcele, ela pede para você comentar um pouquinho a respeito da reação cruzada da leishmaniose com a Ehrlichia. Então, na verdade, não só com a Ehrlichia, mas com os outros tripanosomatídeos, com Babesia, com vários outros protozoários hemoparasitas, isso pode acontecer. Até sem ser com eles, por causa da hemólise, uma alteração na técnica. Só que o que a gente espera? Que quando é isso que esteja acontecendo,
esse paciente vai ter um título baixo e não um título bem alto. Então, as reações cruzadas, elas são associadas aos baixos títulos produzidos. E aí, quando o paciente tem co-infecção, que é diferente de reação cruzada, né? A reação cruzada, o cachorro tem Ehrlich e testa para leishmania e dá positivo. Uhum. Co-infecção, o cachorro tem Ehrlich e leishmania. Uhum. Então, quando ele tem Ehrlich e leishmania, normalmente os títulos da leishmania são mais altos. Porque a co-infecção, ela é muito ruim para o paciente. As reações cruzadas, elas trazem dúvida em relação ao diagnóstico da leishmaniose, porque elas fazem baixo título. Então, esse é outro ponto importante. Perfeito. E aí, o hemograma não nos ajuda, Ricardo, porque é um exame completamente inespecífico. O que a Ehrlichia faz? Anemia, trombocitopenia, leucopenia. O que leishmania faz? Anemia, trombocitopenia, leucopenia. O que os dois fazem? Baixa de albumina, aumento de globulina. Então, os sintomas são cruzados, né? Muito semelhante uma coisa com a outra, muito. Esses dias eu atendi um animal, na verdade eu não atendi, ele queria vir para mim, mas eu não tinha agenda aí, ele veio na urgência, porque o cachorro estava ruim. Quando eu abri a porta para falar com o veterinário, que eu dei de cara com o cachorro, eu falei, é esse cachorro que queria que eu atendesse? A moça falou, é. Eu falei, mas ele tem reação, ele tem co-infecção. Ela falou, não, ele não tem, porque o veterinário fez uma papa de leucócito e deu negativo. Eu falei, não, mas isso não é suficiente, não tem sensibilidade suficiente para eu dizer que esse animal não tem co-infecção. Precisa testar, vamos começar com 4DX. Daí a gente fez o 4DX nesse animal, positivaço, ele nunca tinha sido tratado para Ehrlichia, mas ele estava mucosa porcelana, ele estava com uma anemia extrema. Inclusive, isso é um fator de prognóstico ruim, né? Ter uma anemia importante. Bom, ela está bem, é uma cadela, uma Golden, mas passou por transfusão, estava co-infectada. É sempre mais grave a co-infecção. Esse é um ponto fatídico, assim. Perfeito. É uma situação complicada mesmo, é quando a gente vê um caso complicado, né? Bom, a Aniele comenta de um caso, e aí eu achei interessante também para trazer outras perguntas que são parecidas, tá? Esse caso que ela traz é de uma mãe que teve uma ninhada de 7 filhotes. 3 desses filhotes testaram positivo para leishmaniose, e a gente sabe que pode haver a transmissão materno-fetal, né? E eles testaram positivo pós-parto, sendo que outros 4 testaram negativos para o RIF e positivos para a ELISA, aos 6 meses. Esses testes foram repetidos em todos os filhotes aos 9 meses e todos foram negativos. Você já viu algum caso parecido com esse? E aí eu aproveito, vou para perguntar, porque muitos dos nossos ouvintes aqui perguntaram a respeito de resultados conflitantes de RIF e ELISA. Ou seja, eventualmente um RIF positivo e ELISA negativo, ou vice-versa. Você já pegou casos assim? O que fazer nesses casos? Bom, aí tem um monte de pergunta numa só. Sim. Vamos devagar. Primeira coisa, em relação às transmissões verticais. É Aniele, né, que você falou? Isso. Eu não vou aliviar seu coração, Aniele, infelizmente, porque a gente tem feito um estudo. Esse estudo está, inclusive, em vias de publicação, está indo para o Mundial de Parasitologia agora, parte dele foi apresentado no Meditrop desse ano, e eu vou levar parte dele para o Brasileiro também esse ano. E aí, nesse estudo, a gente tem acompanhado animais com transmissão vertical. Então, cadelas infectadas que pariram fetos viáveis, filhotinhos viáveis, e que esses animais cresceram. E a gente acompanha esses animais por aproximadamente 11 meses. Uhum. E eu diria que eles nascem doentes e com muitas alterações, e que eles recuperam, mas eles estão infectados. Os títulos sorológicos deles são super variáveis, do jeito que ela observou também. Entendi. Mas eles têm baixo peso, baixo crescimento, é o que a gente tem observado. A gente acha que a grande maioria dos filhotes está infectada. Esses animais, eles não fazem títulos altos no início, frequentemente, nem fazem títulos altos a curto prazo. Quem mais estudou essa transmissão vertical é o pessoal que está nos Estados Unidos,
porque eles não têm flebotomínio. E aí os casos que eles têm por lá são casos de transmissão vertical de animais que foram para a Europa ou para exposição ou para reprodução e voltaram infectados e aí reproduziram e contaminaram os filhotes. Então, e aí alguns animais só passam a manifestar a doença depois de 2 anos de idade. Eu não sei qual é a cidade de Aniele, mas imagina que um cão nasce, sei lá, em Araçatuba, em Natal, em BH, em Fortaleza, em Teresina. Depois de 2 anos ele pega a leishmania. Depois de 2 anos a gente vai falar que foi do ambiente, que foi transmissão vetorial, mas a gente, na verdade, não tem certeza. Não sabe. Não sabe, porque esses animais podem ter nascido infectados. Esse é o problema da leishmaniose. Então, essa oscilação do título nos filhotes é completamente possível de acontecer. E aí, a minha recomendação é monitoramento a longo prazo desses animais, para poder saber se eles vão ou não desenvolver manifestação clínica. Mas eu acredito que muitos estejam infectados. Muito interessante. Essa é uma informação importante. Essa está falando de uma publicação nova, né, de algo que vai ser falado no Mundial de Parasitologia, então bem interessante. Maravilha. E com relação a esses resultados conflitantes de Riff e Elisa, você pega o que... Esqueci dessa parte, Ricardo, já tinha esquecido. Resultados conflitantes, eu digo que eles são, na maior parte das vezes, do bem. Por quê? Porque o cara que está definido, ele tem leishmaniose, doença, e ele está clinicamente ruim, ele faz um título alto. Ele não dá um resultado conflitante. Muitas vezes o conflitante ele está na guerra imunológica. Então, ele produz um RIF reagente e uma ELISA não reagente. E, normalmente, esse cara da guerra imunológica, nenhum dos dois que der reagente dá título alto. O que é mais raro é a divergência com um apresentando alto título e o outro não reagente. Entendi. Isso é uma coisa extremamente rara de acontecer. Repetir o exame, enfim. Aí pode ser algum erro na técnica, sensibilidade. O que a gente sabe? O que é fato? Que ELISA faz uma técnica e RIF faz outra. Certo. Os dois vão medir anticorpo, mas a sensibilidade dos testes não é a mesma. Apesar desses exames de leishmaniose que a gente tem, eles serem, em geral, exames de boa sensibilidade, de boa especificidade, elas não são iguais na sensibilidade e na especificidade nessas amostras, então, nessa metodologia. Então, assim, primeira coisa é a divergência com um positivo, baixo título, e um não reagente, o que eu faço? Eu olho para o cachorro, e aí minha conduta depende do cachorro. Se esse cachorro nada tiver, se ele for um animal assintomático, aí eu mantenho, por exemplo, domperidona 30 dias, 60 dias, e depois repito a sorologia. Claro, encolerando, ou pondo spray semanal, enfim, tem que proteger contra a flebotomia. Perfeito. Outra opção é quando eu olho para o cachorro, ele tem um título divergente, um deles baixo título, e ele tem manifestação clínica que me faz pensar se isso não é leishmaniose, o que poderá ser. Então, se o diagnóstico está duvidoso em relação à leishmania, eu vou fazer novas provas. Eu posso fazer novas provas no que não é sintomático? Até posso. Mas entendam que quando a gente pensa em sensibilidade de teste, quando eu faço RIF ou ELISA, eu já tenho um exame muito sensível. Fazer, por exemplo, uma prova parasitológica no assintomático, eu estou trocando muito sensível por um pouco sensível. Perfeito. A chance de eu achar um parasitológico positivo num baixo título é muito baixa. Então, se eu quiser seguir na investigação necessariamente no assintomático, eu tenho que ir para um exame mais sensível do que a sorologia que eu acabei de fazer. E aí isso pode ser, por exemplo, uma PCR. E sendo uma PCR, ela precisa ser quantitativa para que a gente consiga inferir mais ou menos carga parasitária desse paciente. Perfeito, claríssimo. Tá ótimo. Muito bem, vamos lá. A Letícia pergunta qual a melhor amostra de citologia para fazer no dia a dia no consultório. Acho que é bem variável, né? Acho que depende de vários fatores, né? Depende da manifestação clínica do paciente. Então, por exemplo, o linfonodo, ele é bom, ele é ótimo, desde que ele esteja aumentado de tamanho.
Se ele está com um aspecto normal, não faz sentido puncionar esse linfonodo. Pele, ela é boa? Ela tende a ser excelente, desde que ela tenha lesão. Se não tem lesão, a chance de encontrar é menor. Baço tem que ser usado, porque tem que ir lá e puncionar o baço. Então, em geral, a gente faz citologia de pele, medula óssea, seria a outra alternativa, né? Medula óssea, eu sempre gosto muito de fazer a coleta. Agora, isso é tão variável, Ricardo, que frequentemente o mesmo paciente eu colho de mais de um sítio para fazer a busca. Entendi. Porque eu não sei qual vai ser aquele sítio parasitário, onde a leishmaniose, né, a leishmania, é um parasita que se compartimentaliza, né? Então, às vezes ela só está na pele, às vezes só está no linfonodo, às vezes só está na medula, às vezes só está no intestino. Então, a depender do órgão afetado, a gente vai ter maior ou menor carga parasitária naquela região. E aí, isso faz com que, frequentemente, a gente precise colher mais de uma amostra. Agora, claro, também é frequente que ela passe por mais de um órgão. Por exemplo, eu tenho uma vasculite de ponta de orelha, eu fiz histologia, eu achei a leishmania, eu tenho um linfonodo aumentado, eu fiz a histologia, eu achei a leishmania, eu puncionei a medula óssea daquele cachorro, eu achei a leishmania. Isso pode acontecer? Opa, pode. Pode também. Mas eu diria que sempre que eu posso, eu colho mais de um sítio, porque aumenta a sensibilidade da prova parasitológica. Perfeito. Da citologia, da prova parasitológica, citologia. Citologia. Perfeito. E aí, o Rômulo pergunta, tem a ver com o que a gente conversou antes também, né? Sobre a sensibilidade e especificidade das provas. Mas ele pergunta assim, a sorologia tem maior sensibilidade quando comparada ao PCR. Qual seria mais ou menos a chance de dar um falso negativo no PCR medular e na sorologia com diluição total? Eu acho que o que você falou é que a sorologia ela tem maior sensibilidade do que a prova, do que a citologia, né? Mas o PCR é mais sensível. Em relação ao PCR... É assim, ó, prensa. Vamos lá. O que a PCR detecta? Se tem DNA do protozoário. Perfeito. O que a sorologia detecta? Se esse protozoário está produzindo anticorpo. Certo. Então, antes de produzir anticorpo, ele se infecta. E ele se mantém infectado. Então, o DNA mantém-se positivo. Desde o começo até o final, porque ele está infectado. Agora, a sorologia precisa que esse animal produza anticorpo. Certo. Então, no começo, ele se infectou, ele tem DNA, mas ele pode ainda não ter produzido anticorpo. Porque produção de anticorpo requer uma memória imunológica trabalhando. Isso requer tempo. Então, não necessariamente no paciente recém-infectado, por exemplo, mesmo que ele seja um TH2, não, às vezes a gente pega ele numa janela que ele ainda não produziu os anticorpos. Então, a sorologia passa a ter uma sensibilidade um pouco menor do que a PCR. É mais factível achar a PCR. Agora, o que muda de um para o outro, que também é importante relatar. Quando eu tenho uma PCR positiva, isso significa que eu tenho uma infecção. Quando eu tenho uma sorologia positiva, principalmente uma sorologia associada a alto título, isso significa que eu tenho grandes riscos de doença. Então, uma PCR positiva, ela só está correlacionada com doença se eu tiver uma alta carga parasitária. Se eu não tiver alta carga parasitária, eu só sei estar ou não infectado, porque tem ou não PCR de leishmania, tem ou não DNA de leishmania. É isso que é a resposta da PCR qualitativa. A quantitativa é que infere status imunológico um pouco. Porque aí ele vai dar essa quantidade de carga parasitária que a gente vai poder inferir se o animal está doente também ou não. Mas aí, uma dúvida minha, né? Quando você fala de alta carga parasitária, ainda não temos um valor de referência, né? Não existe para esse exame, não, um valor de referência para a gente poder dizer o que é alto, né? Seria não tem. a grande dúvida. Na verdade, assim, o que eu acho, Ricardo, acho que a gente tem que estudar ainda muito o PCR. Porque, por exemplo, esses dias, uma colega de BH me mandou, inclusive, um caso onde ela tem uma histopatologia com formas amastigotas de leishmania, ela mandou a pele para fazer PCR, ao mesmo tempo que ela fez a histopatologia, na histopatologia viu
E a PCR de pele deu negativo, não faz Nossa, sentido isso. pois é. Eu não sei se a gente está falhando na técnica, no prime de extração de DNA, se a gente está falhando na forma de conservar, se a gente precisa modificar alguma coisa, mas não faz o menor sentido, porque avaliar a PCR é avaliar um exame muito sensível. Então, se eu estou vendo protozoário, é para eu ter um DNA ali. Não faz Perfeito. sentido, não sei. Perfeito. É a grande dúvida do universo. É o que você falou, eu acho que a gente ainda tem muito que estudar no tema PCR, né? Para a gente poder entender um pouco mais. É porque, assim, o PCR quando chegou, parecia assim, ó, a oitava maravilha, né? Ah, mas tem um PCR positivo, tipo, parecia que o PCR não tinha erro. Uhum. Né? E depois a gente começou a entender que as coisas, calma, o que isso significa? Né? E aí agora a gente está com mais calma ainda, tipo, pisa no freio, porque não estou falando para não fazer, gente, tem que fazer, acho que é importante fazer, só estou falando para ter cuidado no caminho interpretativo. Por exemplo, Ricardo, se eu tenho uma PCR alta e eu tenho um animal clinicamente bem, laboratorialmente bem, provavelmente eu não vou retratar esse animal. Uhum. Porque o parâmetro clínico dele está muito bom. Talvez eu vá repetir exame num período mais curto. Porque se essa alta carga parasitária indicar, se essa alta título do PCR indicar que já já ele vai adoecer, eu preciso esperar essa pequena reversão acontecer. A gente ainda não tem uma inferência direta, entende? Eu acho que a gente sempre tem que voltar para a boa e velha frase que a clínica é soberana, né? Aqui é mais uma prova disso. E eu acho que na leishmaniose isso é uma realidade, porque a gente ainda tem muito essas dúvidas em relação aos resultados das provas, especialmente do PCR, a dúvida do monitoramento, de quando eu devo retratar, enfim, eu acho que nesse caso... E a gente tem que lembrar sempre quais são os objetivos do tratamento. Né? Os objetivos do tratamento são dois principais, é tratar a manifestação clínica e reduzir a infectividade, né? Então, enfim, eu acho que tudo tem que se conectar para a gente poder decidir, né, no fim das contas, se a gente vai retratar ou não um paciente que está sendo monitorado. É isso mesmo. A gente está diante de uma doença crônica, então a nossa expectativa não é cura. A nossa expectativa é controle, Exato. é resposta imunológica adequada, é ficar bem clinicamente, é reduzir carga parasitária, é não ser um cão transmissor. Então, esse é o nosso foco, a nossa meta, né, diante de um animal tratado. E a gente está falando em cão, mas gato também pega, também adoece. Claro, claro. A gente vai falar deles no final, porque tem uma pergunta sobre gatos. Então, estou ansioso também. Então, vamos entrar na parte do tratamento. Agora, a gente vai começar a falar sobre as perguntas relacionadas mais ao tratamento, tá? Vamos lá. A Fernanda, ela pergunta sobre os animais de estágio 1. No estágio 1 é aquele animal em que a gente ainda não fechou o diagnóstico, né? É o NEI, eu costumo dizer que ele é o NEI, nem tem nem não tem. O nem tem nem não tem, exatamente. Ela pergunta sobre o uso da domperidona para esses casos, se será de uso contínuo. Então, domperidona eu já fiz em alguns pacientes por ousadia de uso contínuo, porque eu entendia que era uma droga benigna de baixo efeito colateral. Uhum. Não é bem assim. Alguns animais têm sido associados a arritmias cardiovasculares em função do uso crônico da domperidona. Então, qual é a minha recomendação? Você precisa fazer domperidona no paciente no estágio 1 de doença, faz 30, 60 dias, redosa a sorologia. Eu acho ela sensacional para isso, e os trabalhos com ela em relação a isso são extremamente animadores, que são os pacientes nos estágios iniciais de doença. Para nós, um é perfeito. Ela entra em todos os protocolos terapêuticos praticamente. Mas, no estágio 1, onde a gente não tem confirmação, não cabe alopurinol, assim como não cabe o milteforam. Mas cabe a domperidona muito bem. Então, acho que é onde ela se presta sozinha, é onde a gente faz a maior expectativa em relação a ela, e aí sozinha, entre aspas, um bom nutracêutico, um bom suplemento, sempre é muito bem-vindo. Perfeito. Ótimo. Vamos lá. Eu acho que na apresentação, na sua palestra, você citou também o uso da glutamina, se eu não me engano, como uma forma de melhorar o status imunológico desses pacientes, né? Mas o Rafael, ele comenta que a glutamina, ela tem contraindicação em pacientes oncológicos, e se a gente deveria substituir esse suplemento por algum outro nesses casos. Assim, é Rafael, né? Isso.
Rafael, o azar está lançado, porque o cara tem neoplasia e leishmania. Fico Pois é. pensando quem o fará morrer primeiro, né? Que azar, que crueldade. Bom, se há contraindicação, na verdade, eu, eu desconheço, né? Mas se há contraindicação em pacientes oncológicos e o paciente tem neoplasia e leishmaniose, acho que tem que segurar a onda e, de fato, não utilizar. E aí Utilizar. substituir, né? Então, a gente pode substituir por outros nutracêuticos que não tenham necessariamente a glutamina. Então, beta-glucana, por exemplo, é outra alternativa, que eu acho que não é contraindicada em paciente oncológico, mas não sou a melhor pessoa dos nutracêuticos. Eu acho que a Uhum. gente precisa estudar isso um pouco mais. Né? Certo. Ômega é uma coisa super do bem para esses pacientes, porque a gente vai ajudar a desinflamar órgãos, a gente vai ajudar a manter uma pele mais saudável. Então, cercar esses animais de nutracêuticos que nos ajudem é fundamental. E aí, o mais famoso dos nutracêuticos com leishmaniose, a gente não tem, que é o Impromune. Sim. Ele é o mais famoso, né? E aí, ele é um nucleotídeo. Uhum. Então, ele super funciona para leishmania, e aí eu também acho que ele não tem contraindicação em pacientes oncológicos. Então, o problema é só conseguir, porque ele é importado. Perfeito. A Sandra pergunta se essa glutamina precisa ser dada em jejum. Nossa, ó, no trabalho que a gente analisou, que foi o que deu o grande pontapé da glutamina com milteforam, que eu tenho feito em todos, eu faço a glutamina junto da miltefosina, que foi Tá. assim que o trabalho foi analisado para esses pacientes, né? Mas Uhum. não há nenhuma referência exata de ser a glutamina em jejum, não. Assim como o milteforam, aliás, o contrário, né? Na bula da Europa, por exemplo, os caras botam na comida. E aí a Exato. gente não recomenda fazer isso e colocar na comida. A gente recomenda dar na boca e dar a comida para o bicho comer. É, assim, eu também não sou talvez a melhor pessoa para falar sobre nutracêuticos, mas eu entendo que a glutamina não necessariamente precisa ser dada em jejum, né? Ela é um suplemento interessantíssimo para o enterócito, melhora a qualidade do enterócito, né? E em relação a dar junto ou separado com a miltefosina, a miltefosina, ou melhor, falando do jejum, né? Se a miltefosina pode ou não ser dada em jejum, também não interfere com a absorção. Então, a gente pode dar junto com o alimento sem problema nenhum, tá? E aí, outro ponto importante, né, Ricardo, é que esse trabalho que juntou a glutamina com a miltefosina, ele aumentou a resposta do paciente frente à miltefosina. Então, é super do bem essa associação, né, que eu acho que é isso que a gente tem que estudar, os fatores os momentos onde a gente consegue mais sucesso com o tratamento, com aquele fato que a gente já tem de forma consagrada. E perfeito, é isso aí. Gabriela faz uma pergunta bem importante, inclusive hoje eu tive que conversar com um cliente a respeito disso, né? Que é sobre o uso, a segurança de uso da miltefosina em pacientes com insuficiência renal aguda, né? Acho que aqui a gente pode juntar a insuficiência renal aguda e a doença renal crônica, né? Ou seja, os pacientes que têm alterações renais. Qual é a recomendação? Existe uma contraindicação? O que você faz nesses casos, Rô? Bom, não há contraindicação do uso da miltefosina em renais nem crônicos nem agudos. O que acontece? Alguns pacientes que fazem uso da miltefosina, eles podem ter vômito e diarreia, ou náusea, simplesmente, sem ter vômito de fato. Alguns chegam a apresentar cialorreia, enfim. Isso é uma sensibilidade gastroentérica individual. Com aquele ajuste da dose que eu apresentei no trabalho, na apresentação também, que é aquela dose menor inicial e maior posterior, esse efeito gastroentérico ruim, que normalmente acontece na primeira semana, isso reduz bastante e a aceitação fica muito maior. Então, é bacana fazer esse ajuste terapêutico. Mas o doente renal crônico ou o doente renal agudo, frequentemente ele cursa com vômito, com náusea, com diarreia. Então, a minha recomendação para que a gente tenha uma boa adesão terapêutica e que a gente tenha uma boa absorção do fármaco é que nos primeiros 3, 5 dias, se o paciente está ruim, azotêmico, né, com gastroenterites, com gastrites urêmicas. Então, se esses pacientes assim estão, eles precisam ser compensados
prestarem melhor para receber a terapia. Então, o que eu faço não é que é contraindicado, mas é que eu preparo o animal, né, pensando no mal-estar dele, para que ele receba o tratamento sem que ele, vamos dizer assim, sem que ele tenha perdas terapêuticas. Porque, né, é um produto que a gente precisa de uma boa absorção. Então, o animal que está vomitando, tomar um negócio que pode trazer mais náusea, então é controlar isso frequentemente. Mas contraindicação no doente renal, nenhuma contraindicação. Perfeito. Foi exatamente esse o ponto que eu levantei, né, com esse cliente que eu conversei hoje, porque não tem contraindicação de uso e, na verdade, existe a indicação. O que prejudica o rim do paciente é a leishmania, né? Exatamente. Então, e alguns fármacos outros, como o glucantime, ele é nefrotóxico, a anfotericina B é nefrotóxica, mas a miltefosina não é nefrotóxica. Agora, então, você vai tratar o paciente, vários trabalhos, pega os trabalhos e vai ler e vai ver nos resultados o que aconteceu. Com qualquer fármaco que seja, no meio do caminho ou no começo do tratamento, alguns animais pioram. Talvez pela intensa morte parasitológica, né, parasitária, e a indução de uma resposta imunológica mais exacerbada, induzindo esse paciente a ter mais manifestação clínica e, por isso, uma aparente piora. Isso pode acontecer. Isso é uma coisa completamente plausível. Mas isso não significa que é o milteforam, é a reação do animal frente à morte parasitária. Perfeito. A Carla e a Raquel perguntam exatamente como age o halopurinol no organismo. Bom, o halopurinol é um análogo das purinas, né? E aí o que ele faz? Ele interfere na produção de DNA das leishmanias. E aí no caminho de multiplicação da leishmaniose. E aí, diante disso, eles reduzem o halopurinol reduz essa multiplicação. Então, ele é um análogo da purina, e é assim que ele age. Ele age interferindo na síntese de DNA da leishmania, para que ela não se reproduza. É isso aí. Qual a dosagem mais adequada desse halopurinol? Qual que é a dose que você utiliza normalmente? Tem duas coisas importantes no halopurinol. Não se faz halopurinol SID. Não se faz, esse é o primeiro. Certo. Segundo a dose é de 10 a 20 miligramas por quilo. Na maior parte das vezes, eu paro no 10. Certo. O que acontece? Frequentemente a gente vai aumentando essa dose no desespero da resposta. E aí o risco de cálculo aumenta junto com esse nosso desespero. Então, diante disso, a gente não consegue bons resultados, porque a gente vai ter que parar por causa do uso da formação de cálculo, e aí os pacientes acabam tendo uma piora progressiva, porque a gente costuma dizer assim, quando eu estou com um paciente com muita carga parasitária, eu mantenho ele lá embaixo, controladinho. Zero a carga parasitária? Não. Mas quem faz ele ficar assim, não é mais o milteforam. O milteforam faz isso. Quem mantém ele assim é o halopurinol, por exemplo. Entendi. Ao longo do tempo. Eles andam de mão dadas. Fazer só um e não fazer o outro é uma resposta ruim ao paciente. Perfeito. A maioria. Maioria associado, né? É isso aí. Precisa ser associado. A Litin comenta que alguns colegas da cidade dela utilizam o milteforam até a melhora clínica. Qual a sua opinião sobre isso? Nossa. Bom, eu não sei quanto tempo esse animal vai levar para uma melhora clínica. Se for 10 dias, é tempo insuficiente. E se for 60, é tempo demais. Então, o que eu recomendo, de fato, é fazer os 28 dias de tratamento, né? Parar nos 28. Tem muitos que eu vou até 30. Sei lá, por quê? Porque eu gosto do número 30. Não tem justificativa de eu fazer 30 e não 28. Né? Isso é frequente. Mas não há justificativa de você estender o tempo de tratamento do milteforam, na minha cabeça, né? A gente não tem nenhum trabalho que mostre que o resultado vai ser melhor porque eu mantive o uso do milteforam, primeira coisa.
Segunda coisa, quando eu faço 28 dias, o efeito do produto não acaba ali nos 28 dias. Então, há uma persistência de resposta clínica, porque o miltefosina é uma droga, a miltefosina, ela se liga nas proteínas plasmáticas e lentamente vai sendo liberada. Exatamente. Então, ela não para, fiz 28, pronto, já liberou tudo, acabou? Não. Ela vai sendo liberada ainda no 29, no 30, no 31, no 32. Exatamente. Então, na minha cabeça, é melhor aumentar a dose, como o estudo mostrou, do que aumentar o tempo. O estudo que chega em 2,5 miligramas por quilo. É, isso aí. Perfeito. Houve menos recidiva com essa dose do que com 2 continuamente. Durante mais tempo. Eu só relembrando, até como empresa, né, é importante eu comentar, que a gente não recomenda de pula, né, fazer para além desses 28 dias ou 30, a gente vai arredondar para 30, 4 semanas, pode ser 28 ou 30, né, dependendo da forma como você avalia esse mês aí, né. A gente não indica fazer para além disso, e o estudo de eficácia da miltefosina, do milteforano, no tratamento da leishmaniose, mostra exatamente isso, que o produto ele vai ser utilizado por 28 dias, mas ele vai continuar agindo na melhoria dos sinais clínicos e na resposta clínica do animal por pelo menos mais 28 depois da última administração, né? Então, essa melhoria, ela é contínua, só reforçando o que a Rô explicou, tá? Isso mesmo. A Fernanda, Rô, faz uma pergunta polêmica, mas eu vou fazê-la mesmo Ricardo, assim. sabe o que eu estava pensando? Que eu acho que a gente vai ter as dúvidas e as dúvidas. Na hora que... As dúvidas... É possível que depois que isso aqui for ao ar, a gente vai ter a dúvida das dúvidas. A dúvida da dúvida, eu acho também. Mas a gente faz uma parte 2, parte 3, mentira. Não, estou disposta. Eu Vamos gosto lá. desse esquema. Bom, a Fernanda fez uma pergunta polêmica aqui, mas eu acho importante. O que você acha do tratamento homeopático para leishmaniose? Eu acho que se está melhorando, vai. Vai na fé. Assim, só ele não. Sozinho nunca. Primeira coisa, sozinho nunca. Segundo, você está fazendo, você fez milteforano, lopurinol, domperidona, um bom suplemento vitamínico. Você está fazendo. O animal com a homeopatia está muito melhor do que sem a homeopatia? Gente, mas não tenha dúvida. Manda brasa e vai. Agora, não me pergunta o quê, nem a resposta disso, porque eu não sei, eu não tenho mais experiência com isso. A homeopatia não é alopatia, né? Então, a gente não tem muito... infelizmente, extremamente alopata. Infelizmente ou felizmente. Mas tudo que eu sei é alopatia. Eu não sei nada das vacinas alternativas, ozônio, laser, cromoterapia. Tá indo bem, associa. Mas leishmania é uma doença do mais. É esse, mais, não. Dificilmente você vai tirar alguém da jogada. E lembrando que sempre precisa ter milteforano no protocolo, né? Isso é importante a gente lembrar. A Fernanda pergunta, um cão que já tratou com o protocolo correto, 3 anos atrás, e agora o animal, depois de 3 anos, né, está desenvolvendo novamente uma vasculite em ponta de orelha. A sorologia está baixa. Faço o protocolo novamente? Você me deu 2 parâmetros, Fernanda, a clínica e a sorologia com baixo título. Não são os melhores parâmetros para mim. A clínica é um excelente parâmetro, mas a sorologia não é. Então, o que eu faria? Eu faria o estadiamento desse paciente. Então, hemograma, ureia e creatinina, proteínas focais e frações, ultrassonografia, para eu tentar entender citologia, para procurar o protozoário, junta tudo. Se ele está no 2, retrata. Se ele está no 3, retrata. Se ele está no 4, retrata. Você só não vai retratar se ele estiver no 1. Mas se ele tem vasculite de ponta de orelha, e essa vasculite é pela leishmania, ele já não está mais no 1, porque não esqueçam, o paciente é assintomático. Então, no 2 também. Esse paciente deve estar do 3 em diante. E o paciente no estágio 3 de doença é preciso ser retratado frequentemente. Desculpa, eu não li o complemento porque estava mais embaixo, mas ela ressaltou que os exames complementares como hemograma e bioquímica estão normais desse paciente. Tá? Então, primeira coisa, essa vasculite é da leishmania? Talvez não seja. Talvez o que eu faria aí era imunohistoquímica dessa ponta de orelha. Imunohistoquímica. Porque assim,
se é um animal que tem leixa, a PCR vai dar positivo, não vai te ajudar. Mas a imunistoquímica, ela pode dar positiva, e aí você faz uma marcação do protozoário. Isso eu vi, esse link bem interessante, com a palestra da Laura Ordez, que ela fez no Alive, que é o Congresso de Leishmaniose do Grupo Leishvet, na Europa. E o ano passado, acho que foi em Málaga, e eu assisti esse congresso, ele foi híbrido, eu assisti no online, e ela trouxe, a Laura Ordez é uma dermato, que fala sobre as lesões dermatológicas e a leishmaniose. E o grande X dela eu moro numa região endêmica, eu tenho pacientes com manifestação clínica. Quando é que eu vou saber que aquela manifestação clínica está ou não correlacionada com a leishmania? Uma vez que, por exemplo, o título não vai desaparecer, uma vez que mesmo os exames laboratoriais estando tudo bem, essa vasculite é ou não da leishmania? Ela fala assim, que o PCR pode não nos ajudar, mas que a imunistoquímica pode ter um importante papel nisso, porque se você achar o protozoário na imunistoquímica, isso indica que você tem uma maior positividade terapêutica, caso você faça. É mais indicado tratar esse paciente. Perfeito. Poderia fazer a citologia? Poderia, porque, na verdade, é um passo antes da imunistoquímica. Achou Sim, na cito, eu trataria. Perfeito, perfeito. E para gente... É um animal que já está há 3 anos sem ser tratado, né, Ricardo? Então, ele está numa janela importante para receber o protocolo terapêutico. Perfeito, ficou claríssimo. E aí, Rô, vamos para a última pergunta. Já estamos a quase 1 hora aqui, acho que é a última pergunta de hoje, e para fechar com chave de ouro, tá? Porque é uma pergunta importantíssima na minha opinião. A Caiura tem observado muitos casos, ela é de Palmas, Tocantins. Ela tem observado muitos casos de gatos com leishmaniose sintomáticos. E aí ela cita que já fez uso de marbofloxacina e nutracêuticos sem muito resultado positivo. Casos assim, seria uma medida de se pensar no uso da miltefosina, mesmo sem a indicação de bula? São sinais clínicos persistentes, o número de felinos diagnosticado, por meio da medula só aumenta. Então, eu queria saber a sua percepção sobre leishmaniose em gatos. Então, é Caiura, né? Isso. Que nome diferente. Então, Caiura, eu também tenho pego alguns gatos com leishmaniose, e eu vinha prometendo em palestra que os próximos que eu pegasse, eu iria fazer milteforã. Por quê? Porque eu vi um trabalho, sabe quando você testa para uma coisa e acerta outra? Foi exatamente assim o trabalho. O trabalho testou o milteforã em gatos para esporotricose. E não funcionou para esporotricose. Mas trouxe algumas informações, como os gatos não tiveram mais anemia, os que tinham anemia persistiram anêmicos, mas eles não tiveram aumento do índice de anemia. Eles não tiveram alterações a nível laboratorial de hemograma, de forma importante, não tiveram alterações a nível de bioquímicas renais e hepáticas. Então, o trabalho me trouxe uma certa segurança. E o que eles usaram? Milteforã, 2 miligramas por quilo, uma vez ao dia, por 30, 40 dias de uso. Para esporotricose, não rola. Mas para leishmaniose, me trouxe confiabilidade para o uso, e em função disso, o que eu fiz? Eu imprimi o trabalho e eu mostro para o dono. Falou, não tem bula, mas lê isso aqui. Você vai ver que foi para esporotricose. Para esporotricose não serviu. Mas para leishmaniose, é provável que se preste muito bem. Assim chegou o meu paciente. Então, eu peguei um gato com formações nodulares na cabeça, na face, né, bem intensas, com lesões ulceradas, com patinhas com formações nodulares, região perianal bem nodular também. E eu fiz o tratamento com alopurinol e milteforã. E o gato super respondeu. Não teve nenhum... Para não dizer que ele não teve efeito colateral, ele teve fezes pastosas nos 4 primeiros dias. E aí a dona falou, mas eu persisti no tratamento e ele ficou ótimo. Olha que legal. Mora numa praia, mora super bem, né? Ele é feliz lá. Enfim, e aí ele segue sendo monitorado, mas as lesões praticamente resolveram todas. A dona falou para mim, em 10 dias não tinha mais praticamente nada. Então a resposta foi excelente. Para nós, abre uma luz do fim do túnel. Então, tipo, o Virbac não tem
a indicação de bula, e se você ligar para o laboratório, os caras vão falar para você assim, esse produto foi testado em cachorro. Mas acho válido também ser dito que existem trabalhos mostrando o uso dele em gato. Qual é a nossa preocupação do miltefurã em gato? É que na formulação tem propilenoglicol, que pode fazer uma intoxicação na hemoglobina, na hemácia. Uhum. E aí, essa intoxicação, ela pode ou não ser reversível. Mas os gatos que participaram desse estudo, eles não apresentaram oxidação da hemoglobina, aqueles famosos corpúsculos de Heinz, eles não apresentaram. Então, para mim, motivo de satisfação do uso, de alegria desse trabalho com esporotricose, porque, de novo, os caras acertaram o que viram, que é a esporotricose endêmica no Rio de Janeiro, e miraram no que viram e acertaram o que não viram, que é a minha leishmaniose. Promissor, né? Promissor, extremamente promissor. Então, muito interessante. Eu acho que é um caminho para a gente pensar. Acho que seguir fazendo mais estudos e entendendo um pouco melhor, porque realmente a gente até pouco tempo não via tanta leishmaniose em gatos, talvez por falta de diagnóstico, mas tem observado cada vez mais, né? Eu tenho percebido... Agora, Ricardo, só para fazer uma observação, que não há estudo de segurança, não é só com miltefurã, é com nada. Uhum. Então, com marbo para gato, em relação à leishmaniose, né? Com a própria miltefosina, que tem esse estudo agora, mas com alopurinol a longo prazo, com glucantina a longo prazo. Então, não tem. Não tem. O gato é um mundo obscuro. É. E os trabalhos que fazem revisão sobre gato falam isso, retratam isso bem. Perfeito. Então, são os caminhos que a gente precisa seguir, né, para poder ter mais respostas aí. Isso mesmo. Então, bem interessante. Rô, não tenho palavras para agradecer, chegamos ao final das perguntas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, eu espero que realmente tenha respondido a dúvida, eu espero que o pessoal tenha gostado, que tenha ficado claro para todo mundo, e estou à disposição também para o que precisar. Olha só, gente, faz a dúvida da dúvida. Quando vocês assistirem, manda pergunta aí, para a gente fazer o 2, o 3. Eu adoro esse modelo de coisa, assim, de bate-papo, de conversa. Eu acho que é super esclarecedor, né? Leishmaniose é uma doença de 1 milhão de dúvidas, realmente, de fato, e 1 milhão de dúvidas para a gente também. Frequentemente, a gente não tem respostas, né, a dar para vocês dentro do cunho científico. Eu falo o que eu faço na prática, mas às vezes o que eu faço na prática eu não consigo achar um respaldo 100% na literatura, né? A gente dá para o cara bater. Sem dúvida. E aí eu acho que esse tipo de coisa a gente acaba trazendo essa perspectiva, essa realidade. Então é um prazer estar com você, Ricardo. Obrigado, gente.